Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Tá tudo bem com vocês? Como está a sua mente? Como está o seu coração? E esse é mais um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia. E eu quero contar para vocês hoje uma experiência que eu vivi dentro da pergunta que o nosso seguidor nos fez. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência. Por exemplo, eu estava esses dias saindo do trabalho, passei na casa da sogra para tomar um café e fui buscar a esposa que estava lá e voltando para casa, tinha umas macumba na rua com mais estátua, né? As oferendas. E tinha uma estátua do que eles chamam lá de Zé Pilintra, grandona. E tinha um grupo de irmãos fazendo um ato profético. A pergunta do internauta para mim é: o que eu acho do ato profético? Eu acho que o maior ato profético que a gente pode fazer hoje, sinceramente, é abrir a Bíblia e pregar. Não existe profecia maior do que essa. Só que a turma está tão viciada em dizer que Deus falou com ele, que Deus deu uma revelação para eles e que Deus está dando uma terra para eles, que eles vão fazendo um monte de coisa errada e depois colocam na conta de Deus. E aí o que acontece? O camarada estava orando na rua e eles disseram que estava abençoando a vizinhança, até que alguém sacou um vidro, mais ou menos desse tamanho aqui, cheio de azeite, e começou a derramar pela rua. E de repente, pasme-se os senhores, ele começou a derramar azeite na estátua de imagem de escultura que estava lá na esquina, no meio da farofa, no meio da oferenda. Aí, quando eu peguei o telefone para filmar, ele falou: ô pastor, faz comigo não me corneta lá não. Falei: não, tudo bem. O que você está fazendo aí? Estou fazendo um ato profético. Falei: gente, eu fico pensando, o que a Bíblia diz sobre a unção? Que se houver entre vós alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, faça-se a oração da fé, unja-o e faça a oração da fé. E na oração da fé, até seus pecados serão perdoados, se tiver cometido. Agora, a galera pega o óleo, unge cachorro, unge carro, unge macumba. Gente, para que isso? Para que isso? Eu fico me perguntando, até onde vai a criatividade ou a loucura do ser humano que se diz cristão? Vamos para a Bíblia? Mateus capítulo de número 22, verso de número 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, número 26, é o versículo. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Verso 27. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. 28. Mas se alguém vos disser: isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Verso 29. Digo, porém, a consciência não atua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemo naquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu não andei 50 metros, os mesmos macumbeiros que colocaram ali a tal macumba que eu acabei de testemunhar, me perguntaram: ô pastorzão, o que eles estão fazendo na macumba da gente lá? Eu falei: não sei, rapaz. Aqueles crentes são doidos?
Eles estão fazendo macumba em cima da nossa macumba? Falei, cara, como é que eu respondo um negócio desse para o macumbeiro? Porque eles estavam observando o cara tacando óleo em cima da imagem, em cima da macumba. Gente, o maior ato profético, repito, que nós podemos fazer era abrir a Bíblia e proclamar as novas do Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero saber o que você acha disso, dos atos proféticos. Porque o ato profético vai desde o sal grosso lá na sua casa, para purificar o seu caminho, da vassoura ungida, de jogar água na cara dos outros no meio da igreja. Ato profético de você passar por debaixo de um pedaço de pano e dizer que está passando debaixo do manto da revelação e da glória de Deus, e aquilo não é revelação e nem glória de Deus. Igual outro dia, o camarada estava sentado num cadeirão, com um cajado do lado, e os irmãos que passavam tinham que tocar, beijar a mão e tocar no seu pé. Como fazem alguns lá da Índia, com os nobres. Quando passa, beija a mão e beija o pé, em sinal de reverência. Isso se chama idolatria. Só que a turma está tão impregnada nessas coisas, que aí as palavras de Jesus parece que não tem efeito para eles. Porque para que Deus deu a Bíblia para nós, se a gente não usa a Bíblia? A gente faz tudo dizendo que o Espírito revelou, mas que Espírito é esse que está revelando para você aquilo que não está na Bíblia e não tem conexão bíblica? Fala sério. Escreve aí no comentário o que você acha disso. Por que o Espírito daria uma revelação para alguém para fazer um ato profético, igual um outro que trouxeram lá do outro país, e sair tacando óleo aqui pela cidade? Irmão, a ponto de causar um acidente, você jogar óleo na estrada. O outro que Deus revelou lá no monte, que os homens da igreja deveriam fazer xixi no terreno para marcar o território. Onde que a gente vai parar, gente? Aí você pergunta para eles, cita um salmo da Bíblia. Não sei, irmão. E o cara está 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, nunca se deu o desfrute de ler a Bíblia toda. Mas se você perguntar para ele onde tem um profeta, onde tem uma casa de oração, onde tem alguém que revela, ele sabe todos os endereços. E de boa, a gente precisa disso aqui, ó. Bíblia. Errais, disse Jesus. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi um dos profetas do passado, foi Jesus. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente precisa conhecer mais a Escritura para podermos parar de fazer essas coisas. Fica aqui a minha resposta para o meu amigo. O que eu acho do ato profético? O maior ato profético é conhecer a Bíblia, pois a Bíblia é a maior ferramenta profética que Deus nos deu. Você pode fazer como o nosso amigo que pediu sigilo também e interagir com a gente aqui, mandando seu vídeo pergunta, seja pelo WhatsApp, que é o 21 99 052 1727, 21, Rio de Janeiro, 99 052 1727, onde você pode enviar a sua pergunta com vídeo-resposta ou conversar com a gente pelo direct lá no Instagram, @falando de Bíblia oficial. Ok? Vamos caminhar de mãos dadas? Quero ler o seu comentário aí. O que é que você acha do ato profético? Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um vídeo resposta do Falando de Bíblia.